Oi, pessoal, hoje eu vou dar início à apostila do ensejo mesmo, tá? Que o Lucas mandou no grupo, tá? Pra vocês. São 3 apostilas, eu vou fazer a primeira hoje e vou tentar resumir da forma mais rápida possível e mais objetiva e clara, porque a gente tem pouco tempo, né? A prova de vocês já é mês que vem, então a gente vai tentar fazer da melhor forma possível para que vocês consigam o máximo de conteúdo que tiver nessas 3 apostilas, tá bom? Então eu vou dar início na primeira. A primeira ela começa a falar um pouco do que é história e tal, né? Do ponto de vista do historiador, que a história ela foi contada, maior parte, por homens brancos, nobres, né, da riqueza, porque antigamente a escrita, a leitura não era para todos, né, gente? Então, a antiguidade, os registros da antiguidade sempre foram escritos por pessoas da nobreza, tá? Por isso a gente fala do etnocentrismo, tá? Que é uma cultura que prevalece sobre a outra, tá? Então, se vocês quiserem anotar aí o etnocentrismo, tá? É uma etnia que prevalece sobre a outra, uma etnia superior à outra, né? Então a história foi escrita majoritariamente por essas pessoas que faziam parte da nobreza, dos reis, né, e tal, tá? E aí depois a gente, ele vai lá atrás, então eu vou dar mesmo uma resumida mesmo, ele fala sobre os primeiros povos nessa primeira apostila, se vocês quiserem pegar, dar uma lida e tal, eu vou tentar falar de uma forma mais resumida pra gente conseguir aproveitar o máximo possível, tá? Ele fala dos primeiros povos, os nômades, eu acho que o professor Lucas, na primeira aula com vocês, deve ter falado um pouquinho também, um geralzão sobre isso, né? Então, os primeiros povos, nômades, né? O que eram os nômades? Se vocês quiserem anotar também, nômade é aquele que ele não fica só em um lugar, né? Ele não vive só em um lugar. Ele vai mudando de lugar dependendo da época, da terra, do clima. Então, os nômades, eles iam mudando de lugar conforme a necessidade deles, porque eles ainda não cultivavam os alimentos, né? Por isso, os nômades, eles iam de lugar em lugar, procurando lugares que tinham comida, né, e tal. Então, os nômades eram esses. Depois eu vou colocar o significado certinho para vocês anotarem, tá? E aí depois já vem para a Revolução Agrícola, então, que foi quando as pessoas começaram a cultivar a terra e cultivar os animais e tal. E aí foi quando os nômades, eles perderam um pouco, começaram a ficar mais num lugar só e cultivar a terra, tá? Foi quando surgiu a agricultura, né, gente? E aí começou, quando as pessoas começaram a cultivar a terra, começou também a ter o excedente agrícola. O que era isso, gente? O excedente agrícola era o excesso de alimento. Tá? E aí eles começaram, e aí foi quando surgiu o comércio, a comercialização desses produtos, a troca, né, gente? Então, as pessoas cultivavam alimentos, né? E trocavam em troca de outras coisas que eles precisavam, e assim era feita a relação das pessoas naquela época, tá? Que era a época pré-histórica, né? E aí depois surgiram os artesãos, né, os comerciantes e tal. E aí, com isso, a formação da sociedade hierárquica, né? As relações de poder, né? Quem tinha mais, quem tinha menos, né? Quem mandava mais era quem tinha mais terra, mais alimento assim por diante, né, gente? E aí a gente vai falar da antiguidade, essa época da antiguidade, tá? E aí era comandada pela elite. Quem que era a elite, gente? Elite eram as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, e naquela época queria dizer mais plantação, mais alimento, mais terra, tá? E também essa elite que comandava, essa elite que ditava as regras e a distribuição dos alimentos, de todas essas coisas, tá? E foi aí que aí surgiu os grandes reinados, né? Os reis e tal, tá? E aí, nessa época da antiguidade, a sociedade era dividida entre vários grupos, né? E tinha o grupo dos sacerdotes, né? Que eram os servos, né? Os sacerdotes, os religiosos da época, né?
tinha os militares, né, que também prestavam serviço aos reis, né, os governantes e os funcionários públicos, tá? Também prestavam serviço naquela época. E essa época, a antiguidade, a idade antiga, a gente fala, tá? E foi nessa época que começaram a surgir as cidades-estados, né? Pequenas cidades independentes que eram comandadas por essas elites, tá? E aí depois os reis, né, impunham a coleta dos impostos, então os reis começaram a impor os impostos, né, e protegia também aquela região deles, né. Então o rei ele era responsável por coletar os impostos, por proteger a vila, o reinado, né, deles ali, e ele impunha as leis para controle social. O que é isso, né, gente? Para a sociedade não se rebelar e contra tudo e acabar surgindo uma guerra, por exemplo, né? Então o rei criava as regras para controlar as pessoas. Não pode matar, por exemplo. Né? Não pode, a gente não pode se matar. Vocês não podem saquear, não pode roubar. Então é assim, né? Os primeiros códigos legislativos surgiram nessa época, como o Código de Hammurabi, tá? Do rei do Império Babilônico, né? Que eram leis por delitos contra a família, né? A vida privada, profissional. Então começou a surgir essas primeiras leis, tá? Que eu acabei de falar, né, contra a vida do outro. Também tinha muita lei moral, né, dos bons costumes, né, da família, né, e tal. Contra a família tinha, né, as leis e da vida privada e profissional, tá? E Menés, a gente vai falar do Menés, o primeiro faraó, né, do Egito. Ele teve um governo de 3.000 anos, tá? E ele era da monarquia. O que é isso, gente? O que é monarquia? Monarquia é um reino que vem de famílias, né? Que vem de famílias, reinado passado de família. E ele é vitalício, ou seja, ele é para sempre, tá? Então essa família sempre vai ser da família real, sempre vai ser, né? E o regime deles era um regime teocrático. O que é isso, gente? Eles acreditavam que o poder vinha de Deus, né? Teocrático significa Deus, e kratos, poder. Então, o poder vinha de Deus. E o faraó era como se fosse um representante de Deus na Terra. Então, o faraó também era um ser transcendente, um ser superior, né? Um ser superior espiritual na Terra, tá? E a escrita, ela surgiu nessa época que surgiu a escrita, né? Só que ela era também monopolizada, então só os nobres tinham a habilidade da escrita. Então os escribas, né, eram os trabalhadores do faraó, que trabalhavam para o faraó, eles eram privilegiados, né, por saberem a escrita, os códigos, e eles que faziam a escrita da história naquela época. E até hoje os feitos egípcios chamam a atenção, né, gente? Até hoje a gente vê as escritas egípcias, né? Todas as técnicas que eles usavam naquela época, as grandes pirâmides, né? Então, os egípcios foram realmente povos, assim, excepcionais, muito inteligentes, porque usaram as técnicas que eles tinham naquela época e construíram coisas gigantes, né, pessoal? E aí depois a gente vem para a origem do homem humano, tá? Os primeiros fósseis, né? O que é fóssil, né, gente? Resto ou molde petrificado dos seres vivos que habitaram a Terra, tá? Isso que é fóssil. Os primeiros fósseis humanos foram encontrados na África, tá? No continente africano, tá? E no continente americano foi o último a ser povoado, tá? Que mostra no mapa. Aí tem até na apostila de vocês tem um mapa. Depois eu vejo se eu consigo editar e pôr aqui. Aí eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? E aí, nessa época, os historiadores, né, têm as hipóteses, né? O que é isso? As suposições do que houve naquela época. Por ser muitos anos atrás, eles constroem-se hipóteses do que foi, né? O primeiro, como que esses
o continente americano foi povoado. A primeira hipótese é que eles fizeram um caminho por terra, e a segunda hipótese é que eles fizeram uma rota de navegação, né? Mas são hipóteses, né? Por conta de indícios e provas que eles viram lá, tá? E aí o crânio mais antigo que a gente encontra aqui no Brasil, por exemplo, é o crânio da Luzia, eles chamaram de Luzia, que foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Esse crânio tem cerca de 11.500 anos, né? A maioria dos fósseis tem características ameríndias. O que é isso, gente? Ameríndico. São nativos da América, né? Nativo, nascido na América, americano, tá? E no Nordeste também, São Raimundo, Nonato, Piauí, né? Os sítios arqueológicos, existem sítios arqueológicos de mais de 20 mil anos, né? Pinturas rupestres, né? Então os historiadores estudam muito esses vestígios, né? E o Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí, também tem inúmeras cavernas, pinturas e artefatos que foram encontrados lá para que os historiadores pesquisam até hoje, e até hoje o que foi descoberto foi isso, tá, gente? E aí, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, há 2 milhões, a 44, havia 2 milhões a 4 milhões de indígenas. Já hoje, o último censo demográfico mostrou que apenas 890 mil, né? Pra vocês verem que conclusão que a gente pode chegar a isso, né? Quando os portugueses chegaram aqui, tinha cerca de quase 4 milhões e hoje 890 mil. O que será que aconteceu? Será que eles foram morrendo assim mesmo? O que vocês acham? Tá? Depois a gente vem estudar um pouco sobre Atenas e Esparta, tá? As grandes cidades da antiguidade, para a gente entender todo o caminho percorrido para chegar à civilização, à sociedade que a gente é hoje, tá? A gente tem que entender muito o que aconteceu lá nessas grandes cidades que foram muito influentes para o resto do mundo, né? E para a realidade que a gente tem hoje, tá? Então a gente vai ver um pouquinho dessas duas cidades aí que dominaram muitas regiões, tá? As cidades-estados, chamados polis, né? Lembra que eu falei cidade-estado? Eram pequenos povoados, né? Liderados pela elite daquele local, né? Os que possuíam mais, que tinham mais aquisição naquela época, tá? Chamado polis também, tá, gente? E eles só participavam das decisões políticas os descendentes dos fundadores daquela cidade, daquele cidade-estado da polis, tá? Que chamava polis. Então, as decisões políticas, só os fundadores, né, os da elite, né, que a gente falava, né, que participavam das decisões, tá? E aí, no início, Atenas era governada por um rei. E aí, depois, um grupo de conselheiros chamados arcontes, que exerciam o papel de governantes, e a gente chamava eles de aristocratas. Isso é a aristocracia, que é um governo liderado por um grupo, né? Um grupo de pessoas, né? Vários governantes, né? A aristocracia, isso é aristocráticos, são a elite, ricos, donos e proprietários que comandam a maioria das relações e da organização de uma sociedade, de um local, tá? Eupátridas, e aí em Atenas tinha também os aristocratas, né? Depois do rei vieram os aristocratas, né? Que eram esse grupo de pessoas, de ricos, donos e proprietários que comandavam, e tinha os eupátridas, né? Que era um pequeno grupo que tem maior parte da riqueza também, né? E os governos tiranos, em contraponto a aos aristocratas e aos eupátridas, que eram os eupátridas eram
os mais ricos, né? Os primeiros mais ricos, né? O pequeno grupo, até hoje, né, gente, na nossa sociedade, os que têm mais dinheiro são poucos, né? Se a gente for ver no Brasil, são 4 famílias que detêm a maioria da riqueza do país inteiro, né? 4 famílias têm dinheiro para um país inteiro, por exemplo, né? Então, é mais ou menos isso. Os eupátridas eram mais ou menos isso, tá? E tinha o governo dos tiranos, que é o que eu falei, eles eram o oposto desses eupátridas e dos aristocratas, porque eles favoreciam mais os pobres, né? Ao contrário desses outros, né? E eles também eles eram a favor da divisão de terra, das riquezas, né? Porque a riqueza era concentrada só num grupinho e o resto da galera passava muita necessidade e fome. Parece que a gente tá ouvindo o que acontece hoje, né? Mas isso há muitos anos atrás, né? Milhões, né? Mil anos atrás. E aí, o Solon era o legislador, Solon, né? Foi um legislador que propôs a ampliação dos poderes. Ou seja, então, com esses governos tiranos, né? Que apoiavam essa divisão do dinheiro mais justa, um que se destacou foi o Solon, legislador. O que é legislador, gente, né, gente? Legislador vem de legislação, de leis, tá? Esse Solon, né, ele propôs ampliação dos poderes da Assembleia Popular dos cidadãos de Atenas. Ou seja, ele propôs que o poder não ficasse só num grupo, né? Ele falou, não, a gente tem que dar poder para os cidadãos, para mais pessoas, né? E aí eles criaram a Assembleia Popular dos Cidadãos de Atenas, que chamava Eclésia, tá? E aí, para reduzir os conflitos entre os eupátridas, eles criaram isso para reduzir os conflitos. Porque como esses eupátridas, esse pequeno grupo que tinha muita riqueza, que tinha tudo, queria comandar, eles tinham muito conflito entre os pobres e eles, né? Porque os pobres, as pessoas, os outros, os camponeses, os trabalhadores, não achavam justo e com muita sensatez que a riqueza ficasse só na mão deles e que o restante só trabalhasse. Então, essa Assembleia Popular foi criada para diminuir esses conflitos, né, entre os trabalhadores e a elite, né, os eupátridas e os aristocratas, né, e aboliu a escravidão. Eles colocaram também como nessa assembleia eles criaram algumas leis, né, que vieram a ser executadas, como eles aboliram a escravidão por dívida, né? Então não tinha mais esse acúmulo de dívida entre os escravos, né? Ele limitou a extensão de propriedade agrária, então limitou, aquele pequeno grupo não podia ter todas as terras, né? Ele limitou, só pode ter tanto pedaço de terra e tal, né? Para dividir de uma forma mais igual, né? Diminuiu um enriquecimento excessivo dos eupátridas, né? Então, com todas essas medidas, eles diminuíram o enriquecimento dessa população que já era rica, né? Porque quanto mais rico, mais poder, mais eles iam ficando cada vez mais conseguindo mais terra e dominando mais terra e mais coisas. E com essas leis, né, eles conseguiram fazer com que diminuísse um pouco dessa riqueza dos eupátridas, tá? E dessa maneira, através dessas medidas e por meio das assembleias populares, a maioria da população poderia participar das discussões e decisões da vida política e econômica da cidade. Foi aí que surgiu a democracia, né, gente? Que é o que a gente ouve muito falar hoje. O que é isso? É a participação do povo nas decisões políticas de uma certa sociedade, de uma certa estado, país, né, tal. Com isso, os ataques dos conservadores da aristocracia. O que aconteceu? Depois que se conquistou, né, essa participação, é lógico que a elite não gostou nada. Por quê? Porque eles começaram a perder um pouco das suas riquezas, né? Mexeu no bolso, né, gente? Até hoje, né? Os grandes poderosos mexem um pouquinho no que é deles, eles ficam fervorosos. Então foi o que aconteceu. Era de se esperar, né?
que eles se revoltassem. E se revoltaram, e aí começou os ataques, tá? E também surgiu o conceito de cidadão nessa época, né? Além da democracia, o conceito de cidadão, que é aquele que participa efetivamente da vida política, tá? Da vida política, que é isso, né? Das ações que são feitas para um povo, né? Organização censitária, também foi nessa época que começou-se a organizar a população por divisão de riquezas, né? O que é isso? Organização censitária é divisão por riquezas, né? Os mais ricos, mais ou menos, nananana, tá? E aí, então, eu vou parar aqui. Então, Atenas, a história de Atenas é mais ou menos essa, né? Foi aqui que surgiu também muitos conceitos importantes que a gente vê até hoje. E aí a gente vai para um outro império também, uma outra cidade, que foi muito importante e influente para a vida que a gente tem hoje, que é o Império Romano, tá? E aí a gente vai ver que lá no Império Romano, quem liderava também era o rei, né? Que era o chefe religioso e representante da justiça. Como eu já falei, lá em Atenas também, tinham um regime teocrático, que acreditava que o poder vinha de Deus. Em Roma também. Então, e o rei, ele era esse representante religioso, esse chefe religioso, representante do transcendente dos deuses. Eles tinham uma religião politeísta, então eles acreditavam em vários deuses, tá bom? E aí, no Império Romano foi onde surgiu o Senado, gente, né? Que a gente também é uma influência que a gente tem hoje, né? O Senado, que era um conselho de anciões, ou seja, velhos ricos, mais uma vez, os poderosos aí na participação mais decisiva da nossa vida, né? Era um conselho de velhos anciões que ajudava o rei ali, aconselhava o rei, né? E propunha leis também, né? E regras ali para o rei também, né? E eles criavam leis e vetavam também decisões reais, né? Então, dependendo de decisões reais, os conselheiros falavam, não é bem assim e tal. E nessa época eram 300 senadores, cerca de 300 senadores, né? Que trabalhava aí juntamente com o rei. A cúria, né? A cúria era a Assembleia dos Cidadãos, né? Que confirmava as propostas do rei, né? Eles que falavam, realmente é uma proposta boa, né? Chamava-se cúria, Assembleia dos Cidadãos que participavam dessa política do reino do Império Romano, tá? E o Senado, como eu disse, né? Que era composto por 300 senadores e eles tinham que ser da elite, né? Havia uma eleição para esse Senado, né? Então, naquela época já havia esse processo eleitoral, né? Só que para ser candidato tinha que ser da elite, tinha que fazer parte da nobreza, né? E era escolhido a partir de uma população de 100 pessoas, as mais ricas, né? As primeiras 100 pessoas mais ricas, né? Que podiam votar primeiro, tá? E em 509 a.C., os romanos acusaram e depuseram o rei Tarquínio por governar de maneira tirana, né? E esse período marcou o fim da monarquia, né? Monarquia, como a gente já viu antes, que é um povo liderado por um rei, né? Foi a fundação, foi o marco da fundação da República, né? Da República Romana, onde o Senado era o centro do poder. Então, esse grupo de velhos ricos, que era o centro do poder de Roma, com o fim da monarquia e fundação da República, tá? República, né, gente? O que é república? Coisa pública, né? O significado era coisa pública, né? Leis da comunidade, onde as leis vinham da comunidade, do bem comum, da justiça, né? Só que tudo muito bonito essas palavras, né? Justiça, né? O bem comum, comunidade e tal. Mas quem
era o centro das decisões, eram os patrícios, chamados patrícios, né? Que era um grupo liderado, que liderou a fundação da República, um grupo da elite, mais uma vez, tá? E com essa república, né, Roma era dividida entre os camponeses, né, a sociedade era dividida entre os camponeses, os escravos, né, e os clientes, que deviam obediência aos patrícios, né, a elite, e os plebeus. Os plebeus eram os artesãos, os comerciantes, né, que eles eram vistos como insignificantes naquela época, tá? E aí, a partir do século XVIII, a gente constituiu a República Federativa, que tem como base a Constituição, uma lei maior. Constituição, uma lei maior, né? Os estados e a União. Nos países republicanos existe o poder legislativo, né, que é o parlamento, a gente chama de parlamento. Tem os eleitos representantes, né, do poder executivo, e tem o poder judiciário, né? Hoje o que a gente conhece por política hoje, por ações, como a gente é organizado na sociedade hoje, é a partir desses três poderes aí, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá? O executivo é aquele que executa, né? A gente reconhece pelos os prefeitos, os presidentes, né? Os governadores. Tem o legislativo, que são os vereadores, né? E aí tem o Senado, né? E tal, que legisla, propõe leis, né? E tem o judiciário, que são aquele que regula a justiça, né? Que fiscaliza toda essa dinâmica aí, tá? Dinâmica política, tá? E aí, em Roma, depois de tudo isso, né, da formação da República e tal, começou-se os conflitos de desigualdade. Por quê? Assim como acontecia antigamente, havia muita desigualdade. Muitos tinham muito e poucos tinham quase nada. Então, havia sempre esse embate, esse conflito entre os poderosos e a classe trabalhadora e os plebeus, né, os escravos e tal. E foi onde o cristianismo ganha força, né, gente? Como eu havia falado, essas civilizações, elas eram politeístas, elas acreditavam em vários deuses, mas com o rei, né, a deposição do rei, né, e também com os conflitos que aconteciam naquela época, o cristianismo ele toma força. Antes, o cristianismo ele era proibido, né? O cristianismo é a religião que acredita em Cristo, né, gente? Eles eram proibidos, né? Eles eram até jogados para os leões, era uma religião proibida naquela época. Só que com os conflitos, né, que eu disse para vocês, o cristianismo ele toma força, porque o cristianismo ele vinha com a bandeira universal, né, que era para todos. Então ele ganha um pouco de força nessa época, tá? E até depois de um tempo, o cristianismo ele torna a religião oficial de Roma, tá? E aí a gente vai falar sobre um marco do período medieval. Gente, esse período medieval, ele foi o período de mais duração, de maior duração, tá? Da nossa história, tá? E o marco desse período medieval foi a queda do Império Romano, que tudo mudou, né? As mercadorias, com essa queda do Império Romano, né? Que foi a queda do Império Romano, né? Depois que o rei foi deposto, começou essa república e tal, tiveram muitos conflitos, e com esses conflitos foi onde foi enfraquecendo, né, esses líderes, aí enfraqueceu a elite, né, e acabou que deu margem para os bárbaros e as invasões.
que eram os bárbaros, pessoal? Eram os inimigos dos romanos, né? Quando eles viram que estava tendo conflito ali dentro e dentro de Roma, eles aproveitaram esse momento para atacar, tá? Então foi onde aconteceu a queda do Império Romano. Com essa queda do Império Romano, que era um grande império, então que influenciava em várias outras questões nos arredores, né? Na Europa como um todo, o que aconteceu? As mercadorias com essas guerras aí que estava acontecendo, tava uma doideira lá dentro, as mercadorias pararam de chegar, né? Não chegavam. Então a vida rural ganhou força nessa época, tá? Por quê? Para manter a subsistência. Como as mercadorias não estavam chegando, né? Então as pessoas foram para essas zonas rurais para começar a cultivar os alimentos para sua própria subsistência, tá? E aí foi onde surgiu o período feudal. O que foi o sistema feudal? O sistema feudal, ele surgiu, né, nessa dinâmica de conflitos, né, e da queda do Império Romano, onde a população foi para a zona rural para conseguir se manter, né? E aí os senhores, os proprietários, os maiores proprietários, né, dessas terras, eles ganharam poder e ganharam força, né? Porque o pessoal foi para o rural. E aí esses senhores, chamados senhores feudais, né? Eram donos do feudo, né? Que era o feudo, era aquela terra, né? Então, esses senhores, eles aproveitavam desse poder e esses camponeses que vinham do urbano se estabelecer e procurar subsistência nessas terras, eles começaram a servir esses senhores feudais, os donos dessas terras, tá? Então, esses camponeses eram os servos, né, do senhor feudal, né, do dono, do proprietário daquela terra, e o senhor feudal dava a terra para eles cultivar em troca do mínimo, que era alimentação e um lugar para ficar, tá? Eles produziam tudo, basicamente tudo, né? Os camponeses, eles eram os maiores produtores, né? Produziam o sistema que fazia com que o sistema feudal acontecesse e tal, né? E nessa época, as trocas entre a nobreza, né? O senhor dava o feudo, né? Então era uma troca, né? O senhor dava o feudo, a terra, para o outro para cuidar, né? Chamava vassalo, né? Esse que emprestava a terra para essa pessoa, chamada vassalo, né? Esse que ganhava a terra, né? E cultivava ali, né? E os camponeses cuidavam e mantinham essa terra, tá? E aí foi nessa época que a Igreja Católica também ganha força, porque a Igreja Católica começa a controlar, né, essa sociedade, né, com regras morais, né, naquela época. Então foi nessa época do sistema feudal, né, que surgem as cruzadas, né, que a Igreja Católica ganha força e surgem as cruzadas. Não sei se alguém já assistiu o filme Cruzadas, mas é bem interessante que mostra de uma forma bem clara o que foi as cruzadas, né. As cruzadas, elas eram disputas e conflitos que aconteceram entre os católicos e os pagãos, né, que eram os de outras religiões, tá? Então as cruzadas eram expedições, né, organizadas pela Igreja Católica contra os não cristãos. Então eles perseguiam esses não cristãos, né? Eles perseguiam e esses vamos dizer assim, esses homens, né, que faziam parte das cruzadas, né, eles ganhavam em troca da Igreja Católica as indulgências
que eram isso? O que eram as indulgências, gente? Era tipo uma carta que esses homens ganhavam, comprovando que eles iam para o céu, por exemplo. Tipo uma carta de passagem para o céu, assim, né? Tá? E aí, com essas cruzadas, aumentou as rotas de comércio, né? E até criou-se outras rotas, né? Porque eles andavam muito, né? Esses homens, né? Eles andavam muito perseguindo os pagãos, e eles começaram a abrir novas rotas, novos caminhos foram surgindo, e essas rotas de comércio começaram a aumentar, tá? E aí, durante o século 13 e 14, a Europa viveu novas dinâmicas econômicas que mudaram as formas de produção, né? Que foi essa forma feudal, né? Do senhor feudal e dos camponeses que produziam tudo, e havia esse excedente agrícola, né? Esse excedente que era usado em forma de troca no comércio, né? E impulsionou a transição também, né? Com o fortalecimento dessas rotas de comércio, do excedente agrícola que os camponeses, né, produziam muito, e aí o senhor feudal trocava, né? E aí o comércio foi fortalecendo novamente, e assim impulsionou essa transição do sistema feudal para o sistema capitalista que a gente tem hoje, tá? Não como a gente tem hoje, mas foi nessa época que se deu essa transição, tá? Que foi o fortalecimento das cidades, né? A retomada das atividades comerciais, né? Foi quando alguns camponeses ou artesãos foram se deslocando para a cidade novamente, por não aceitar o sistema feudal, né, que era também realmente um sistema um pouco cruel, muito cruel, né, com os camponeses, com os serviços, né, que produziam tudo em troca de quase nada, né. Então eles se deslocaram para as cidades, né, com o fortalecimento desse comércio, eles se deslocavam para a cidade e começaram a surgir as feiras comerciais, né? E a passagem da Idade Média para Idade Moderna também, tá, gente? E essas transformações ocorreram na segunda metade do período medieval, chamada Baixa Idade Média. Essas mudanças ocorreram na Baixa Idade Média, né? Com a expansão cultural e social, a Europa viveu o período da chamada expansão feudal, que o feudo se expande para a cidade, né? O feudo começa a ir para as cidades, porque lá se tem uma nova forma de viver, uma nova forma de produção, talvez uma ascensão, a oportunidade de uma ascensão maior, né? Uma ascensão econômica e social, né? E aí onde acontece o desenvolvimento da agricultura, ele começa a ter novas técnicas, né? O arado agora é de ferro, que antes era de madeira. Começam a surgir os cavalos de boi, moinho de água. Então, o cuidado com a terra ele começa a ser maior, o cuidado com a terra é maior, e consequentemente eles têm uma colheita maior e têm uma expansão, né, dessa agricultura, né? E aí mais excedente agrícola, mais alimento, né? E aí o que acontece com esse aumento dos alimentos e tal, o pessoal começa a ter uma alimentação mais saudável, né? E diminui-se as guerras, diminui a epidemia por conta dessa dieta mais saudável, né? Com mais variedades de produtos de alimentos, né? E diminui as guerras também, né? Porque começa a se ter uma expansão social as pessoas começam a ter oportunidades maiores, né? De melhoria de vida mesmo, né? Então, uma melhor alimentação, e as trocas e as atividades comerciais voltaram com tudo, né? Então,
voltou com tudo, por isso que a gente chama essa época de renascimento, né? Que o comércio, ele tinha perdido força, né, com o sistema feudal, mas depois que o sistema feudal, depois das cruzadas e tal, e as rotas comerciais começaram a se expandir novamente, o excedente agrícola, o comércio ganhou força novamente, tá? Então, renascimento, né? Nessa época, os centros de comércio eram chamados de burgos, né? Nesses centros de grandes de feiras e comércios, né, chamados burgos, e deram origem a muitas cidades. Então, aonde se tinha o centro de comércio, começou a, em volta, surgir, criar cidades, né, em volta desses grandes centros de comércio, tá? Chamados burgos, né? Quem vivia nos burgos eram chamados burgueses, tá? E nos burgos haviam reuniões e já começaram a forma de organização. Começou, né, gente? Reuniões e associações entre esses trabalhadores aí dos burgos, esses comerciantes, começaram a se organizar em corporações de ofício, tá? E aí tinham os mestres, que eram os donos das oficinas, ou seja, o dono daquele comércio, tá? Que inspecionavam o burgo, né? Inspecionavam que estava correndo tudo certinho e tal, dentro desses comércios, tá? Tinha o jornaleiro, que era o que trabalhava e recebia pelo seu salário. Então, foi nessa época também que surgiu o salário, tá, gente? Então, esses jornaleiros, eles trabalhavam em troca de um salário, tá? E tinha os aprendizes, que trabalhava para aprender, né? Então, em troca de comida e casa. Eles moravam na casa dos burgos, tá? E houve uma expansão urbana, né, gente? Obviamente, com tudo isso acontecendo, né? Com esses comércios e essas cidades. E foi onde teve o crescimento urbano, né? Os servos foram cada vez mais indo para as cidades, tá? E nessa época foi quando surgiu uma nova classe social, né? Que a gente conhece hoje, que alguém já deve ter ouvido, vocês já devem ter ouvido falar da burguesia, tá? E a ascensão foi uma ascensão social, né, pessoal? Porque esses comerciantes, eles não até então não eram vistos como da nobreza, nem eram meros trabalhadores ali e tal. Mas com essa ascensão do comércio, né, das grandes cidades e tal, desse meio de produção, os burgueses, né, esses comerciantes, viraram uma nova classe social, tá? A burguesia, né? Nessa transição do feudalismo para o capitalismo, tá? Que foi a passagem dos senhores feudais, que davam comida e casa em troca de produção, em troca do trabalho, né, dos servos, para a transição para o capitalismo, que eram os comerciantes vendendo o seu produto, né, e vendendo sua força de trabalho, tá? Na Idade Média não tinha escola, tá? Então, até tudo isso que a gente estava falando, não tinha escola. Lembra que a escrita era para poucos, era só para os nobres e tal, tá? E ainda nessa época também era. Mas com o desenvolvimento da agricultura, como eu falei, com o surgimento de novas técnicas, de novos materiais, novas ferramentas, né, para agricultura, e também nos burgos, né, para se trabalhar nos burgos era necessário um mínimo de conhecimento também, né, para trabalhar naquele comércio, né. Então foi aí onde o conhecimento ele ganhou um pouco mais de importância nessa época, tá? O conhecimento ele era familiar antigamente, né? Não tinha escola. O conhecimento ele era passado de pai para filho, né? Era o pai ensinava o filho a cuidar da terra, ensinava o filho a fazer aquele trabalho braçal, aquele trabalho manual que era necessário para a subsistência apenas, né? Das atividades rurais que né, eram passadas de pais para filhos. Mas com o renascimento comercial, né, essa era do renascimento comercial e urbano, né,
E as novas técnicas, que, né, como eu falei, de cultivo da terra, meio de produção, né, o conhecimento mudou. Só que esse conhecimento, ele era monopolizado. Só quem era nessa época que tinha só esse conhecimento? Era a igreja, né? As poucas escolas que existia, era voltada para o ensino religioso, né? As escolas monásticas, né? Que eram conhecidas como as escolas monásticas, que era só para os religiosos, né? Aquelas pessoas que tinham interesse em se tornar um líder religioso na época, tá? E essas escolas monásticas, elas, em sua maioria, era na zona rural, tá? Mas com a ascensão dos burgos, aí voltando, eu dei uma volta, né? Mas com a ascensão dos burgos e tal, necessidade de trabalhadores capacitados, né? Então eles precisavam de gente com um mínimo de conhecimento ali para estar trabalhando nos burgos, né? Pessoas letradas, por exemplo, não? Fez com que as escolas urbanas surgissem, tá? Com o intuito de ensinar a escrita, a leitura e a pessoa a contar, né? Para conseguir estar desempenhando as atividades nos burgos, tá? Gente, aí pra finalizar, pra não ficar tão longo, que eu tô vendo que já tô me estendendo muito, ficando 1 hora de aula, vocês me perdoem. Vou pedir que vocês olhem nessa apostila aí, vai ter bastante imagem, vai ter bastante pra vocês tirarem alguma dúvida também. Se quiserem fazer os exercícios, sentir alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar, sugestão, se achar que a aula tá muito longa, muito maçante. É que eu tô tentando pegar tudo para vocês não perderem nada, tá? Mas assim, partindo dessa ideia do que aconteceu, essa revolução aí dos burgueses e tal, né? Com a queda do feudalismo e tal, e a ascensão dos burgueses, e essa necessidade de um conhecimento maior, onde surgiu as escolas, né? As escolas nas cidades, que antes era só as religiosas na zona rural, essas escolas nas cidades começaram a ensinar, né? Gramática, matemática, a gramática, lógica, aritmética, geometria, né, astronomia e tal. E aí, então, houve um desenvolvimento muito grande da cultura, da ciência, e aí no século XV e XVI foi marcado pelo o período do Renascimento, né, gente? Onde, antes eu falava para vocês, né, o regime era teocrático, né? Era o teocentrismo, era o centro das ideias, era o transcendente, né, o Deus, os deuses. E agora, com o Renascimento, passou-se a pensar um pouco mais na racionalidade, nas criações do homem, né, na criatividade do homem, né, no poder racional do homem. E aí a gente fala sobre o antropocentrismo, né, que é o homem no centro no homem como o protagonista da sua história, que faz a sua história, que cria, que recria, né? E aí vocês podem ver nas apostilas até que começou, né, as grandes pinturas, aquelas pinturas Michelangelo, né, aquelas pinturas até hoje, né, lindíssimas assim, né, foi quando teve esse boom da cultura, da arte, tá, pelo homem. Então a gente vai parar aqui hoje, eu vou pedir que vocês dêem uma olhada na apostila, tenta fazer algumas atividades, tá, se vocês conseguirem, se não também, qualquer coisa também, só me chamar, desculpa pelo vídeo muito longo, mas eu tentei enxugar tudo, tá? E aí vocês vão me falando, vão me dando retorno se tá legal, o que pode ser feito e tal, tá? Aí a gente vai fazer, eu e a professora de sociologia, a cada 15 dias a gente vai se reunir pra vocês tirarem dúvidas e a gente conversar, debater algumas coisas, tá? Que precisa, que às vezes é bom a gente falar algumas dúvidas, algumas coisas, tá? Esclarecer, para que nada fique para trás. Então é isso, obrigada e até mais. Bons estudos aí para vocês.